Então, muito boa tarde a todos. Estão aqui pessoas pela primeira vez no estudo deste livro do Pão Nosso. Então, já todos sabem que estamos a fazer o estudo do livro O Pão Nosso. Hoje vamos ler o capítulo 14, cujo título é Páginas. O livro Pão Nosso é editado pelo Espírito Emmanuel com uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. E este livro são comentários a leituras evangélicas, em que Emmanuel nos traz a opinião dele sobre aquelas leituras, aquilo que a espiritualidade tem como interpretação das leituras evangélicas. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Então, esta foi a mensagem de Tiago. Emmanuel diz-nos: toda a página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Então, o que é que nós temos que ter atenção? Toda a página escrita, toda a comunicação que nos é trazida pelos Espíritos, nós temos que a entender, nós temos que perceber qual é a sua natureza. E de acordo com aquilo que ela nos traz, que ela nos diz, nós podemos perceber a que espírito é que pertence. A um espírito que nos vem edificar na vida espiritual ou se é um espírito de atividade destruidora. Então, temos nós que ter essa consciência. Ainda nos dias de hoje que temos muita informação, temos que a saber filtrar através da internet. Muitas comunicações, nós temos que saber filtrar, temos que a analisar. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas, para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Então, toda aquela mensagem que nos trouxer paz, que nos trouxer harmonia, que nos traga esclarecimento e que produza bons frutos, isto é, que seja na evolução. Pode ser uma crítica, porque todas aquelas mensagens que são muito de elogios, nós temos que perceber se elas são de facto de espíritos elevados ou não. Portanto, nós temos os sinais da paz, da moderação, da afabilidade, da compreensão amorosa e dos bons frutos. Aí sim, analisando e percebendo que ela nos conduz a estas características, estamos perante um espírito de luz. Mas, se a página reflete os venenos subtis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida.
De facto, ao contrário, se não nos trouxer paz, se nos trouxer discórdia, se for nos dizendo mal de um amigo, mal de um irmão nosso, cria em nós maus sentimentos. Portanto, temos que entender que essa mensagem, que essa página não nos é trazida por espíritos de luz. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Ora, cá está. Quando nós recebemos que é supostamente de um espírito superior, mas que nós, pelo conteúdo, percebemos que ela não é trazida de facto de um espírito superior, mas sim de um espírito em condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contacto com o pensamento alheio diariamente e faz companhia àquelas que te desejam elevação. Então temos que ver, que aceitar que de facto nem todas as mensagens que nos são trazidas, nem tudo aquilo que nós lemos poderá ser para o nosso adiantamento. Poderá não ser trazido por espíritos elevados. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Daquilo que eu falei há pouco, dos elogios, daquelas que usam palavras muito bonitas, mas que o conteúdo não nos faz bem. Então, Emmanuel, com este esclarecimento sobre a mensagem de Tiago, sobre este texto evangélico, penso que nos quer alertar para que estejamos atentos àquilo que ouvimos, àquilo que vemos, aos sítios que frequentamos. E de facto, tendo hoje nós muita informação e a esta data, se calhar à data da comunicação, da psicografia do livro, isso não era posto em causa, mas nos dias de hoje nós chegamos à internet e sobre um assunto qualquer espírita encontramos uma dezena facilmente de opiniões. Nem todas elas são edificantes, nem todas elas são para nos ajudar. Portanto, estejamos sempre muito atentos. Eu, para nos ajudar ainda a entender melhor, trago aqui faço uma pequena leitura do Livro dos Espíritos, não como uma pergunta, mas na introdução do livro. Temos aqui um esclarecimento que nos pode ajudar. Que nos diz assim: os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são
nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Fiz esta leitura do Livro dos Espíritos, da introdução, para que a gente perceba melhor que há espíritos superiores e espíritos inferiores. Daí, as comunicações podem ser de espíritos inferiores. E então nós temos que estar atentos, sabendo analisar o conteúdo da informação que nos é trazida. Sempre com consciência, com muita cautela e com muita atenção ao que é o bem e ao que é o amor. Muito obrigada.